Nós vamos ler juntos hoje, no último domingo, do qual nós falamos do tema renovo. As misericórdias do Senhor não têm fim. Quero compartilhar com vocês exatamente o texto que inspirou o tema. Eu fiz o contrário, eu vou pregar no texto no último domingo e não no primeiro. Lamentações, capítulo 3, dos versículos 19 ao 21. O texto vai ser projetado aqui nas telas para você acompanhar. Diz assim: Nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli. Lembro-me de tudo. E como lembro. O sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que lembro. E ao lembrar continuo agarrado à esperança. O amor leal do Eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã, como é grande a tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno, digo e repito, Ele é tudo que me restou. Nesse mesmo mês, um mesmo conceito permeou as nossas reflexões tanto no domingo como nas quintas-feiras. Aqui nos domingos nós falamos sobre renovo e nas quintas-feiras eu falei sobre a arte de se reinventar. Não é uma coincidência, não é uma aleatoriedade, mas isso tem a ver com o nosso caminho espiritual. O prefixo re, R-E, faz parte da nossa espiritualidade. Porque a gente acredita em recomeços, porque a gente acredita em ressurreições, porque a gente acredita na possibilidade de você refazer sua vida, porque a gente acredita na reinvenção da sua história e porque a gente acredita que é possível você renovar o seu espírito para continuar lutando pela vida. Nós, enquanto líderes da igreja, fomos inundados, nós fomos tomados, nós fomos batizados pela ideia de que a vida não está pronta, de que a história de ninguém aqui hoje de manhã está definida. O que você está fazendo é vivendo um momento que não necessariamente pode ser bom, mas que seguramente ele não precisa se concretizar e definir toda a história da sua vida. Você pode se refazer, você pode se reinventar, você pode renovar o seu coração para o enfrentamento de situações, de momentos que são difíceis e que você não gostaria de estar vivendo. E fazemos tudo isso porque sei que é difícil, a reinvenção é muito difícil. Você renovar o teu coração é difícil, todos os caminhos são difíceis. Mas nós fazemos isso baseado sempre com o chão da graça e do amor. Eu não tenho que refazer a minha vida por uma obrigação, e Deus é um grande Big Brother que está lá no céu com um caderno na mão só, não conseguiu refazer, ponto negativo. Não conseguiu se renovar mais um domingo, pois mais um ponto negativo. Porque parece que a gente está na luta de tentar algumas coisas e Deus está no céu só anotando as nossas falhas. Não, nós fazemos isso no chão da graça e do amor. Exatamente porque é o Você não conseguiu? Então refaz. Então recomeça. Porque Deus nunca se cansa dos nossos novos começos. Foi isso que eu aprendi com um tio muito querido que influenciou muito a minha vida pastoral. Porém, muitas vezes é difícil acreditar nisso. Acreditar em renovo. Acreditar em reinvenção. Acreditar em recomeçar algumas coisas pode ser uma tarefa bastante difícil. Porque existem momentos da nossa vida que os dias ficam absurdamente nublados. E essa neblina é densa, a gente não consegue enxergar as coisas muito ali para frente. A gente até ouve algumas coisas, mas a gente não escuta. A gente ouve como um exercício mecânico, mas a gente não escuta, que é um exercício espiritual, de colocar dentro do nosso coração algumas verdades e a partir delas conseguir viver e a partir delas de fato conseguir mudar. Às vezes as nuvens que impedem os nossos olhos são tão pesadas que a luz até tenta atravessar, mas a neblina impede.
Até a luz se esforça para mostrar para a gente um caminho, mas a densidade do problema, a densidade das nossas questões são tão pesadas que a luz não consegue passar. E em dias assim, em períodos assim, o nosso coração fica extremamente abatido, cansado, e olhamos para a vida sem muitas perspectivas, sem muitas possibilidades para encararmos o dia de amanhã. É quando a gente faz aquela bateria de exames, e quando chega o resultado do exame, você tem duras notícias. E o abrir o envelope do laboratório e puxar o exame, e ler ali o que está ali, faz com que o sentimento de que o chão desapareceu, aquilo que nós considerávamos uma estrutura sólida, estremece, e a nossa vida muda da noite para o dia, por causa do resultado do exame. Tem gente aqui assim hoje de manhã. A densidade da notícia do exame é tão pesada que você não consegue entender, e de repente falar em renovo parece ser apenas uma vinheta de propaganda da Bethesda do mês de setembro. Talvez você fez um planejamento financeiro muito legal para fazer a viagem dos teus sonhos com a tua família. E aí o desemprego bateu na tua porta. E aquele dinheiro guardado para fazer a viagem tão sonhada vira arroz com feijão. Você fez o planejamento. Você foi muito organizado. Aí lá do outro lado do mundo dá um problema na bolsa asiática, e isso reflete aqui, e o teu plano de materializar alguma coisa vai por água abaixo, e você fica extremamente frustrado. Você pode estar aqui hoje de manhã e ser um motorista absurdamente prudente, tem nenhum ponto na carteira, nunca foi multado, nunca nem arranhou o carro. Aqueles pilares da garagem que para alguns se mexe toda hora, né? Porque tem gente aqui que tem um problema com pilar de garagem, que eles se mexem, né? Os pilares das garagens. Não, o pilar da sua garagem não se mexe, é fixo, o teu carro não tem um arranhão, mas uma noite você está andando em São Paulo, do outro lado tem uma pessoa irresponsável que bebeu todas, está dirigindo absurdamente embriagado, perde o controle do carro e dá de frente com o teu carro, e isso pode trazer inclusive problemas físicos para a tua vida. Todos nós estamos suscetíveis a abrir o exame, a ter que gastar o dinheiro que era para algum lazer com comida na mesa. Todos nós estamos suscetíveis a algum irresponsável, desculpe o termo, mas algum imbecil que bebe e dirige, de repente dá de frente com o nosso carro. Todos nós, a gente mora em São Paulo. Você estudou, fez todos os cursos possíveis, foi atrás, trabalhou o teu currículo, mas o emprego que você tanto queria ficou na mão de uma pessoa que é namorado do sobrinho, do tio da pessoa que escolhe o indicado. E aí de repente você olha para a tua vida e diz, quer dizer que tudo isso que eu fiz não valeu a pena? E a gente começa a olhar a vida da maneira mais terrível possível, porque é muito difícil lidar com as injustiças. Dou esses 4 exemplos, poderia dar mais uns 50 de possibilidades de dificuldades que todos nós enfrentamos na vida. E situações como essa podem gerar em nós aquilo que o Anselm Grun, que é um dos meus autores prediletos, chama da noite da inutilidade. Sabe aquele sentimento de que a noite é inútil, aquele sentimento, e noite não é um período, noite é aquele coisa que se instala, que sufoca, que abafa e tira de nós e oprime o nosso coração. Que a Bíblia fala sobre isso no Salmo 30, no versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. O Salmo está falando de uma noite não como um período de algumas horas, mas a noite como um período existencial. É a noite da inutilidade. Períodos da nossa vida que a gente olha e fala, cara, isso não faz o menor sentido, que período inútil. Eu nunca, nos meus piores pesadelos, imaginei viver o que estou vivendo. Que coisa mais inútil. E períodos assim nos fazem questionar a fé.
Porque dependendo de onde você veio, de onde você iniciou a tua caminhada de fé, talvez você recebeu a proposta de que fé em Deus é exatamente não viver as noites da inutilidade, porque Deus vai sempre jogar o sol e a tua vida vai ser para frente, sucesso o tempo todo e alegria, full time, e você vai e toca a vida para frente. E aí de repente vem a vida e fala, opa, não é assim não. O exame deu ruim, o desemprego chegou, a crise financeira está aí e o teu carro está batido. E aí a gente questiona o quê? A aleatoriedade, o acaso da vida? Não, a gente questiona a fé. E a questão está onde? Na fé em si ou na proposta que nós aceitamos sobre fé? Que vantagem que leva então? Fé. Para que eu tenho fé? Para que eu estou aqui hoje de manhã? O que você veio fazer aqui hoje de manhã então? Você vem para a igreja e o pneu do teu carro fura igual aos outros? Fura. Porque pneu furado não tem a ver com fé, tem a ver com o tempo de vida do pneu. E Jeremias e tantos outros da Bíblia podem nos ajudar a renovar o nosso coração e a entender que a fé é outra coisa que não ficar livrando a nossa vida de problema. Porque fé não é fazer com que tudo dê certo. Fé é continuar mesmo quando tudo dá errado. Você precisa colocar isso no teu coração para que a tua vida de fé não seja aquilo que te culpa. Fé não é você conseguir fazer com que tudo na tua vida dê certo. Fé é exatamente você continuar vivendo, continuar tentando, continuar lutando, exatamente quando tudo dá errado. É exatamente aí que entra a fé. Uma pessoa de fé é o que é? Aquela pessoa que está sempre tudo bem, ela passa o dia na piscina tomando caipirinha. Uma pessoa de fé, não, você não precisa ter fé para fazer isso. Não, a fé entra exatamente quando ela faz sentido e ela se mostra relevante, ela se mostra forte quando as coisas dão errado, e mesmo que elas estejam dando errado, eu não questiono quem Deus é, eu me preparo para enfrentar a vida, porque os problemas não têm a ver com a minha quantidade de fé, meus problemas têm a ver com um fato. Sabe qual é o fato? Que você está vivo. Problema é característica de gente viva, já percebeu? Esse teu coração bombando sangue, essa tua respiração aqui enquanto você me escuta, significa que você tem potencial para ter um monte de problema. Se o teu coração parar, resolve. Os teus, porque da pessoa que está do teu lado, você arranja um outro problema para ela. Não, a vida é exatamente lidar com essas questões difíceis, de notícias que a gente não quer, e isso não tem a ver com a quantidade de fé, porque fé não altera situações, fé altera nosso comportamento diante das situações. A tua fé não mexe com o mundo, a tua fé mexe com você, para você lidar com o teu mundo. A fé não tem a ver com, não, eu vou ter fé aqui agora, eu vou pensar positivo e... Tá, então vamos lá, nós estamos aqui hoje em muita gente. Será que se a gente então pensar alguma coisa juntos, essa coisa chega porque nós estamos com fé? Não, fé não tem a ver com pensar positivamente, porque o universo conspira em teu favor. Meu querido, o universo não sabe nem que a gente existe. Fé não é você atrair pelo poder da mente coisas boas. Fé é você abrir o coração, o teu coração, para Deus fazer algo incrível dentro de você, que é você continuar mesmo quando a vida se torna extremamente difícil. Isso é fé. Fé diz respeito à maneira como você responde às perguntas que a vida te faz. Muitas pessoas aqui hoje de manhã têm uma vida de fé e estão vivendo duros, sérios problemas. Então, se você vê a Bethesda hoje de manhã e você está dizendo, cara, eu estou me sentindo na lama porque eu estou cheio de problemas, você está em boa companhia. Você tem já o profeta Jeremias do teu lado, porque você lê um texto que ele está dizendo, a coisa está complicada. Você tem Davi. Olha o que Davi diz no Salmo 6. Estou cansado de tudo isso, muito cansado. Minha cama está inundada. Há 40 dias e 40 noites no dilúvio das minhas lágrimas. Meu colchão está encharcado e ensopado de lágrimas. As órbitas dos meus olhos são buracos negros. Quase cego, vou piscando e tateando.
Salmo 69 ele também diz: estou rouco de tanto pedir socorro, meus olhos estão lacrimejantes e turvos de tanto procurar Deus no céu. Pensou? Você está se sentindo assim? Então você está em boa companhia. Você já tem o profeta Jeremias e o rei Davi do seu lado. Eu sei que isso não consola muito o teu coração e não resolve os teus problemas, mas tem que te ajudar em uma questão. O problema da tua vida não diz respeito à fé, o problema da vida diz respeito à vida. Porque não é a quantidade de fé que vai resolver os teus problemas, porque fé não lida com problema, fé lida com o coração. Problema quem é que lida? Você. É você que tem que usar a tua fé exatamente para você lidar com as questões do teu coração, porque talvez você esteja orando como está orando Davi. Eu estou cansado, eu estou muito cansado de tudo isso. A vida está extremamente difícil. Então eu quero que você guarde uma coisa hoje de manhã, porque eu sei que muito do que eu vou falar você vai esquecer, porque vem a vida e toma conta. Mas tem uma coisa que eu quero que você não esqueça. Sabe o que é? Uma dica para você encarar os teus dias difíceis. Não tente esquecer. Por favor, eu preciso que você guarde isso. Geralmente o tópico de mensagem é muito mais elaborado, né? Mas não, o meu hoje é esse aí mesmo. Não tente esquecer. Eu preciso que você não esqueça dessa frase. Já está ficando confuso, né? Não esquece. O que não é para eu esquecer? Bom, depois de alguns anos que eu lido com pessoas, que eu lido com sofrimento, que eu lido com dificuldades, uma das coisas que eu mais percebo nas pessoas com as quais eu lidei nesses últimos 20 anos é o desejo de esquecer. A gente tem sede de esquecimento. Isso pode ser percebido em coisas mais sérias como em coisas mais simples. Quando alguém, por exemplo, nos faz um mal, quando nós somos prejudicados por alguém, a gente quer esquecer essa pessoa, porque ela nos prejudicou. Por isso que tratamos o perdão como esquecimento, e isso não faz o menor sentido. A gente quer sempre esquecer o mal que foi feito a nós, ou a gente quer esquecer a pessoa que fez esse mal a nós, como se isso fosse possível. Quando a gente vive uma dor muito grande, um evento muito dolorido, depois que esse evento passa, o que a gente quer? Esquecer. Eu quero esquecer isso e tocar minha vida para frente. E a gente foca o nosso esforço emocional, o nosso esforço espiritual no esquecimento, como se esquecer fosse uma possibilidade. Caso você não esteja entendendo, deixa eu dar um exemplo mais simples. Aquela pessoa que toma um porre, mas bem tomado mesmo, sabe? Que não sabe nem distinguir o A do B. No dia seguinte, que ela ressaca, ela olha para a noite passada e fala: meu, esqueci a noite de ontem. Tanto coisas sérias como coisas mais simples a gente coloca no âmbito do esquecimento. E Jeremias nos faz um convite oposto do esquecimento. Qual que é o convite de Jeremias? Lembrar. Não é para você esquecer absolutamente nada. É o contrário, é para você lembrar. Porque você tem um tanque de combustível emocional para gastar. Se você gastar ele com esquecimento, o tanque acaba e você não esqueceu nada. Então vamos usar o contrário, vamos usar para lembrar, porque pelo menos quando o tanque acabar, está tudo lembrado. O esforço é muito mais inteligente, porque existem lições na nossa vida que só são aprendidas quando a gente não esquece exatamente aquilo que nos prejudicou. Existem alguns crescimentos que só chegam a nós exatamente quando eu trago a memória, mesmo que tenha sido extremamente dolorido. Ou seja, na vida eu não tenho que esquecer absolutamente nada, ao contrário, eu tenho que lembrar. A questão é o que eu faço com as minhas lembranças. O que é que eu faço com as minhas memórias? Como que eu lido com aquilo que eu estou trazendo para dentro de nós? Por que eu estou dizendo isso para você?
Porque em muitas coisas da nossa vida a gente não tem um exemplo de sucesso para seguir. A gente tem o exemplo só do fracasso. Então que o fracasso seja um caminho pedagógico. Eu não tenho às vezes a lição da felicidade, eu tenho a lição da dor. Então que a dor seja um processo pedagógico. Bom, mas você está dizendo então para eu sofrer? Não, eu estou dizendo para você lembrar do teu sofrimento e que através do teu sofrimento você seja renovado. Porque tentar esquecer é um esforço absolutamente inútil. Vira a vinheta, nossa, eu tenho que esquecer. Você não vai esquecer. Ninguém vai esquecer nada, sabe por quê? Porque o esquecimento é uma doença. Quando uma pessoa começa a esquecer as coisas, significa que ela está doente. A sanidade mental é exatamente a lembrança. É quando as coisas estão aqui. Eu sei o que fiz e eu sei o que me fizeram. A questão é, o que me fizeram e o que eu fiz representa na história da minha vida hoje. Existem lições nos erros, existem lições na dor. Aliás, existem lições que a gente só aprende no erro e existem lições que a gente só aprende na dor. Os períodos mais difíceis podem nos ensinar. Então lembre que nada será esquecido. Você está simplesmente se esforçando para fazer uma coisa que nunca vai esquecer. Ou seja, não tente esquecer. Por quê? Porque além de tudo você vai se sentir um fracassado, porque você não vai esquecer, aliás, até porque a conta não fecha, porque toda hora que você tenta esquecer alguma coisa, o que você está fazendo? Lembrando. Que hora que isso vai dar certo? Como? Que hora que de repente, apagou? Não, isso não acontece. E se acontecer é um problema, uma doença. A questão é eu mudar o status de algumas pessoas, de algumas situações, de alguns eventos e de algumas dores dentro de mim. Porque existem coisas que estão dentro de nós humilhando, existem coisas que estão dentro de nós condenando, existem coisas que dentro de nós nos oprimindo, existem coisas que estão dentro de nós nos detonando. Exatamente porque a gente não trata essas coisas, a gente simplesmente tenta esquecer. E o meu passado tem que ser tratado e não esquecido. As pessoas que me feriram, elas têm que ganhar um novo status dentro de mim e não ser esquecidas, porque elas não serão esquecidas. E uma pessoa que entrou para a tua história sob o signo da ferida, porque ela te feriu, enquanto você não tratar essa pessoa, ela vai estar aí para sempre com o signo da ferida. Porque você não está tratando a dor, você está tentando esquecer. E você não vai esquecer, vai ser dor para sempre. Então essa luta de não lembrar gera uma coisa, gera sentimentos reprimidos. E sentimentos reprimidos não são sentimentos mortos, são sentimentos que estão aqui dentro, como que uma coisa que foi enterrada viva e que nunca vai morrer, e que fica na porta do caixão pedindo para sair. Foi o Freud que disse: os nossos sentimentos reprimidos nunca morrem. Contrário, uma hora eles saem. E da pior maneira possível. Aquilo que é reprimido nunca vai morrer. Porque talvez a minha amargura, a minha mágoa, a minha dor oxigena aquilo que está reprimido. Está dando murro na porta do caixão e uma hora vai sair. Porque não é um sentimento tratado, é um sentimento abafado. Mas não tem nada nesse mundo que vá abafar o ponto de matá-lo. Porque eu estou tentando esquecer e eu tenho que tratar. Porque na vida tudo eu tenho que tratar. Essa é a grande dureza da vida adulta. A gente tem que lidar com situações que a gente não quer. As nossas fantasias caem. Aquele mundo todo colorido, permitido às crianças, e é bom que seja assim com elas. Chega uma hora que a gente descobre, opa, não é bem assim. Gosto de um texto da Clarice Lispector que diz assim, quero repartir com você. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. As pessoas mais felizes sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre. E para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas.
O futuro mais brilhante é baseado num passado intensamente vivido. Você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. Entendeu? O nosso lance de querer só coisa boa e lidar só com coisa boa e lembrar, não, a vida não é feita só de coisa boa. A vida é feita e a felicidade chega como? A felicidade chega para as pessoas que pegam todos os elementos da vida e trabalham para que aquilo seja produtivo. E felicidade, não tenho tempo para falar disso aqui, quando a gente fala em felicidade, nós não estamos falando de viver rindo. Felicidade tem a ver com sentido de vida. Quando Jesus diz bem-aventurados os que choram, algumas traduções da Bíblia dizem felizes os que choram. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque quem ri de tudo não é feliz. Quem ri de tudo, segundo Frejá, é louco. Felicidade não tem a ver com a tua quantidade de risada. Felicidade tem a ver com o sentido que você deu para a tua vida. Porque quem é feliz consegue, mesmo no meio das coisas mais difíceis, crescer, aprender, entender, elaborar. Por quê? Porque eu estou conectado e comprometido com a vida. Então tudo que me acontece, eu consigo tirar alguma coisa de bom. Não é que é bom, eu consigo tirar alguma coisa boa. Olhar para a vida e conseguir aprender com as grandes e com as pequenas coisas. Então Jeremias usa o caminho da lembrança para que ela gere, para que ela produza uma nova consciência. Olha o que ele diz, vamos repetir. Eu nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli. Lembro-me de tudo, ai, como me lembro. O sentimento de chegar ao fundo do poço. Querido, a história que te levou ao fundo do poço, você não pode esquecer por uma razão, inclusive, muito simples. Se você esquecer, você pode viver ela de novo e ir para o fundo do poço de novo. Por favor, se for para ir para o fundo do poço, vá por outras razões, mas não pela mesma. Por isso que nada na vida pode ser esquecido. Por isso que Jeremias fica assim, não, eu lembro do gosto das cinzas. E eu lembro para quê? Porque eu quero sofrer? Não. Para não ir lá e viver aquilo de novo. As coisas estão guardadas na minha memória exatamente para elas não ganharem vida em mim de novo. Por isso que eu não esqueço. O esforço de esquecer não gera esquecimento. Gera negação. E negar a vida é perder a oportunidade de transformá-la. O esforço de esquecer não gera esquecimento. O esforço de esquecer gera negação. E toda vez que você nega a tua realidade de vida, você está perdendo a possibilidade exatamente de renovar a tua vida. Por quê? Porque quando você nega, você se desconecta da realidade. E Jeremias está propondo o quê? Uma conexão radical com tudo aquilo que é difícil. Então mas não passar a vida agora pensando em coisa que é difícil? Não é passar a vida pensando no que é difícil, mas é tomar o cuidado para jamais pensar naquilo que é difícil. E vai negando e deixando de lado e deixando de lado. Você já viu como é interessante a expressão deixar de lado? Que também faz parte do nosso vocabulário, a gente não saca muito isso aí. Não, deixei de lado. De lado significa que você está vivendo e está aqui do teu lado. De lado significa que você saiu de férias e essa coisa está aqui do teu lado. De lado significa que você mudou de emprego e aquele problema está aqui do seu lado. Isso é o de lado, deixou de lado. Será que é isso mesmo que a gente tem que fazer na vida, deixar de lado? Então a negação é um problema e a gente precisa tomar cuidado porque a negação ela entra na nossa vida, se instaura e às vezes a gente nem percebe, toca a vida para frente e demora para a gente sacar isso. Não, a gente precisa tomar cuidado para será que eu estou negando coisas que eu deveria estar enfrentando? Será que eu estou fingindo que não existe uma coisa que exatamente está determinando a história da minha vida hoje? Eu não posso deixar com que isso se instaure dentro de mim. Você não pode esquecer que o seu casamento está por um fio. Você não pode, senão esse fio vai se romper e o casamento de vocês vai acabar. Você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer que você está devendo para alguém. Você não pode. Porque se você pediu dinheiro emprestado para alguém, você tem que pagar. Você não pode esquecer que teu filho está usando drogas. Você não pode, por mais que algo dentro de você queira esquecer.
para aliviar um pouco. Mas isso não é aliviar, isso é negar a realidade. Quando eu nego a realidade, os meus problemas vão aumentando. E a hora que eu volto para a realidade, quando eu chego, eu falo, nossa, o problema era desse tamanho, agora é desse. Não, eu não vou me esquecer. Eu vou me lembrar de tudo, do gosto das cinzas, exatamente para eu me encorajar, para eu me empoderar e ir atrás de resolver isso. Como? Baseado na graça e no amor de um Deus que é por mim. Eu não preciso negar, eu não preciso me esconder, eu não preciso me envergonhar, porque Deus não está no céu com um caderno me avaliando. Deus está perto de mim, soprando renovo para que eu enfrente as minhas lutas. A nossa tarefa é lembrar e cuidar. Minha tarefa é cuidar, tratar, elaborar e ir mudando o significado de algumas histórias, de algumas pessoas. E agora eu estou lembrando, eu estou lembrando, mas nem é mais um gosto tão amargo, porque eu já tratei, porque eu já despachei umas pessoas, já foi embora, essa história existe, eu lembro dela, mas eu tenho também outras coisas para lembrar. E a gente precisa então um exercício bem de equilíbrio, lembrar das dificuldades, mas nutrir o nosso coração de coisas bonitas. É a ilustração que eu ouvia quando criança eu ouvia quando era criança, que é um índio, né? Eu não sei se é verdade, mas perguntaram para um índio como que ele lidava com as questões da bondade e da maldade dentro dele, porque ele tinha tido um encontro com Deus. E ele disse da seguinte maneira: antes tinha um cachorro muito mau que morava dentro de mim, destruidor, que só pensava e fazia coisas terríveis. E um dia eu tive um encontro com Deus, e um cachorro bom passou a morar dentro de mim. Mas o cachorro mau não foi embora. Hoje eles dois estão aqui dentro lutando. Quem ganha, ganha o que eu dou comida. Porque os nossos sentimentos estão aqui, as nossas lembranças estão aqui, as boas, as ruins. O que vai ganhar? O que vai ganhar? Aquilo que eu alimentar. Mas as ruins não vão deixar de existir. Não. Por quê? Porque fato histórico não deixa de existir. Não, eu vou alimentar as coisas boas exatamente para eu ter força para lidar com as coisas ruins. Do que você está enchendo o teu coração? Do que você alimenta teu coração? Talvez a gente deveria cravar no nosso coração o Salmo 1, que diz assim: feliz é aquele que não segue no conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Que poesia linda para instigar o quê? O que você faz de dia e de noite? Como que é teu dia e como que é tua noite? Do que teu coração fica ocupado de dia e de noite? E não é para cair numa espiritualidade piegas, careta, de ficar repetindo o versículo da Bíblia o dia inteiro. Não, não se trata disso não. Se trata de pensar no que é que você pensa de dia e de noite. Porque isso que você pensa de dia e de noite é exatamente aquilo que você está alimentando. Ou seja, você está renovando o quê? Porque você pode estar renovando tristeza, você pode estar renovando amargura, você pode estar renovando dor. A renovação pode ser de tudo. E aí o profeta Jeremias termina o texto dizendo: bom, eu lembro das coisas difíceis, eu não vou esquecer delas, mas eu vou alimentar também um outro lado do meu sistema. Mas a outra coisa que lembro, e ao lembrar continuo agarrado à esperança: o amor leal do Eterno não pode ter acabado, seu amor misericordioso não pode ter secado, eles são renovados a cada manhã, como é grande a tua fidelidade. Entendeu? Eu lembro das dificuldades da vida, eu lembro do exame, eu lembro da dor, eu lembro dos meus problemas com a minha família, eu lembro dos meus problemas com os meus filhos, eu lembro dos problemas com os meus pais, eu lembro. Mas tem uma outra coisa que eu lembro:
é que Deus é bondade e amor, e o seu amor e a sua bondade conspiram sobre as nossas vidas todos os dias. E isso nos basta para seguir adiante. Nós temos em Deus um grande aliado e não o maior de todos os adversários. A nossa responsabilidade, deixar tudo aqui muito bem lembrado. Eu quero saber como é que é a minha vida, eu não preciso negar nada. Eu vou deixar as coisas muito bem aqui. E eu vou elaborar essas coisas. Eu não vou entrar em processo de negação, eu não vou ficar jogando coisa para debaixo do tapete, eu não vou ficar deixando de lado, não. Eu vou encarar, eu vou olhar para elas, mas eu vou olhar para elas como? Com qual olhar? O olhar do amor de Deus que se renova todas as manhãs. Então o nosso esforço não é para esquecer aquilo que faz mal. Use o teu esforço para você lembrar aquilo que te faz bem. Não passe a sua vida negando as suas dificuldades, passe a sua vida trazendo a memória, de fato, a tudo aquilo que pode dar esperança para o teu coração. Ou seja, do que é que você está alimentando o teu espírito. É nossa responsabilidade de cuidar do nosso coração. As coisas difíceis, a vida traz. A vida maltrata, a vida maltrata. E Deus vai em gestos simples no nosso dia a dia, em coisas talvez singelas, mostrando que Ele está sempre soprando amor, graça, sabedoria e esperança para que eu e você possamos viver de maneira tal que o nosso coração é dia a dia renovado, que o nosso espírito é dia a dia animado, e nós vamos vivendo de maneira que as pessoas veem as nossas boas obras e glorificam o Pai que está nos céus. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.